Amor, lembra aquele carro do vizinho que ele estava vendendo e você gostou, estava querendo comprar, se interessou? Lembro sim, amor. Por quê? Porque eu acabei de comprar pra gente, esse carro é nosso. Oh, amor, você é o melhor marido do mundo. É assim, mas vamos aproveitar e vamos inaugurar a nossa casa nova? Vamos, amor. Então vamos lá. Amor, o que está acontecendo? O que é isso? Amor, não sei, mas juridicamente isso eu já vi no canal Direito Sem Barreiras, que chama-se vício redimitório. Meus amigos, esse foi um teatrinho muito mal feito, diga-se de passagem. Eu não sou ator, tá? Muito menos youtuber, apesar que o pessoal já está me chamando de o mais novo youtuber da praça, mas isso daí é para poder mostrar a vocês o que é que nós vamos abordar, o tema que nós vamos abordar nesse novo vídeo do canal Direito Sem Barreiras. Vício redimitório. E esse tema, ele foi sugerido por um grande amigo meu, quase irmão que eu tenho, chamado Edilson Forte. O melhor centroavante que eu já tive o prazer de jogar futebol, hein? Jogava muita bola. E ele me pediu para falar sobre esse vídeo, porque ele escutou esse termo, vício redimitório, e ele não soube o que era e ficou curioso. Ele só soube que era um termo jurídico e pediu para poder fazer um vídeo só sobre ele. Então hoje falaremos sobre vício redimitório. Diante desse péssimo teatro, essa péssima encenação teatral que eu acabei de fazer, você já deve ter uma ideia do que significa vício redimitório. Vício redimitório, ele nada mais é do que o defeito oculto nas transações, nos contratos bilaterais cumulativos, nos contratos cumulativos. Vamos de novo abrir um parêntese, eu adoro isso. Contrato cumulativo, gente, é um contrato oneroso, onde uma prestação equivale com a vantagem. O sacrifício equivale com a vantagem. É você fazer uma compra e venda normal, isso é um contrato cumulativo. Você tem o sacrifício de pagar pela coisa que você está adquirindo e o benefício, a vantagem de você reaver, de você ter essa contraprestação daquilo que você está comprando. Então isso é um contrato cumulativo, tá? O vício redimitório, ele é exclusivo dos contratos cumulativos, tá? Existem zilhões de contratos, eu não vou nem enumerar nenhum aqui, senão vou passar aqui o resto do vídeo falando. Vamos falar sobre vício redimitório. Então, nos contratos cumulativos, aqueles de compra e venda, tá? Fechando o parêntese, vamos então falar sobre ele. Ele é justamente esse defeito oculto, chama-se vício redimitório. Aquele defeito que tem na coisa que você está comprando, que pode ser móvel ou imóvel, e você não viu. Até porque se você visse, não seria vício redimitório, tá? Ou você não realizaria a transação, ou você pediria um abatimento, o que fosse, mas não iria caracterizar como um vício redimitório. Então é um vício oculto que dá incidente naquilo que você está comprando. Um eletrodoméstico, por exemplo, o carro que eu acabei de dar exemplo agora, que o adquirente, ele compra um carro e ele, quando vai, daqui a um tempo, eu botei um prazo aqui curto, mas você pode ter um mês, 2 meses, se esse carro tiver algum vício, algum defeito, tá, já anterior à data da transação que você fez, a data da compra, esse defeito, ele é um defeito oculto, você não sabia. Então, é o vício redimitório, perfeito? E o que é que você... Outro detalhe também é que o parágrafo 1º desse artigo 441, que eu não mencionando, não é este, mas do artigo 441 do Código Civil, que trata sobre o vício redimitório, ele dispõe também que nas doações onerosas, ele também pode existir. Gente, olha só, tudo isso em relação quando você tem um contrato, seja ele cumulativo ou de doação, mas tem que ser oneroso, porque se não for oneroso, não vai ter o porquê de você reclamar o que quer que seja em relação à existência desse vício, porque você não teve prejuízo algum. Alguém te dá um carro
Qual o prejuízo que você tem se esse carro tiver com defeito? Você não teve prejuízo algum, você não pagou nada. Então tem que sempre envolver a onerosidade, o dinheiro, tá? O bem. Tem que existir uma paga para poder caracterizar o vício redibitório com os seus efeitos. Quais são os efeitos dele? Você tem a opção de redimir o contrato, rescindir. Já que nós estamos falando vício redibitório, nós estamos utilizando o termo redimir, que se equivale a rescindir o contrato, tá? E para voltar ao status quo, ou o abatimento do preço da coisa que você comprou. E mais, se o alienante tiver conhecimento desse vício à época da transação, ele é obrigado, além de arcar com o valor do bem transacionado, também com perdas e danos. Caso ele não soubesse desse defeito oculto, ele só é obrigado a restituir aquele valor do preço da coisa. Ou seja, ele independe, tá? O vício redibitório, ele independe do alienante, daquele que está vendendo, ter conhecimento ou não. O que modifica nesse caso é se ele tiver conhecimento, além de restituir, ser obrigado a restituir o valor da coisa, tá? Caso o adquirente queira redimir o contrato, ele é obrigado também a indenizar por perdas e danos. Nos casos que ele não tenha conhecimento, só o valor da coisa. E mais, a responsabilidade do alienante em redimir ou abater o preço, dependendo da vontade do adquirente, ela persiste ainda que a coisa venha a perecer com o adquirente, provado que o defeito existia antes da tradição, ou seja, antes da transação efetuada entre ambos. O prazo para o adquirente reclamar do vício redibitório, tá? Querendo ele redimir ou o abatimento do preço, ele conta 30 dias para coisas móveis e 1 ano para bem imóvel, contados da efetiva entrega do mesmo. Mas se ele já estiver na posse do mesmo, já estiver com a posse do mesmo, com bem imóvel, esse prazo ele vai contar-se da alienação reduzidos à metade. Então, vamos tomar cuidado com isso, tá bom? Aí você pergunta para mim: Marcel, se esse vício aí, se esse defeito eu só tiver ciência dele depois de tanto tempo de eu ter adquirido a coisa? Excelente pergunta. Esse prazo, então, ele se inicia da data dessa ciência, sendo de 180 dias, não podendo ultrapassar 180 dias para coisas móveis, e também de 1 ano para o bem imóvel, perfeito? Tá? Um detalhe aí que esse prazo ele é decadencial. Por que prazo decadencial prescricional? Eu mencionei isso no outro vídeo e me perguntaram: você falou prazo decadencial, não prescricional? Porque existe uma diferença. Prescrição, você perde o direito de buscar o seu direito judicialmente. Você perde o prazo prescricional, ele finaliza com o direito que você tem de buscar na justiça o convalescimento de algum prejuízo que você venha ter sofrido advindo de algum ato de terceiros. Já a decadência, o prazo decadencial, você determina que você perde o seu direito mesmo. Você não perde o direito de buscar na justiça, você perde o direito, tá? Marcel, mas na prática não dá no mesmo? Mutante mutante, sim. O nosso Código Civil ele também dispõe em relação quando trata-se de venda de animais, tá? Que as regras desse prazo decadencial, elas são aplicadas na forma da lei especial que regular, ou não existindo do uso da localidade, dos costumes, e não existindo nenhum nem outro, aplicar-se-á os prazos anteriormente que eu mencionei aqui. Agora, esse prazo, ele não correrá quando existir no contrato a cláusula de garantia. Você, às vezes, é muito comum comprarmos móveis, bens móveis, bem imóvel já não existe isso,
Mas você comprar uma televisão, uma geladeira, um eletrodoméstico qualquer, é muito comum um carro, uma garantia, de um prazo de garantia desse bem que vocês estão comprando. Então, o prazo que acabei de falar para vocês, constante do código, eles não correrão dentro desse tempo, desse período da garantia. Só que vocês descobrindo o defeito, vocês tendo ciência do defeito, mesmo estando dentro do período de garantia, vocês têm que comunicar no prazo de 30 dias ao alienante, sob pena de vocês entrarem no Instituto da Decadência e depois não poder reclamar sobre o vício redibitório. Entenderam? Está em garantia? Tá. O prazo está correndo? Não. Mas se você, dentro desse prazo de garantia, você descobrir que existe um defeito oculto, você tem 30 dias para poder reclamar, comunicar ao vendedor, ao alienante, a empresa que lhe vendeu, para poder evitar que vocês sejam acometidos pela decadência. Entenderam? Gente, olha só. Tudo isso que eu estou falando aqui, que eu falei para vocês hoje, desse vídeo, eles são aplicados à margem do Código de Defesa do Consumidor. Por que à margem? Porque com o advento da Lei 8.078 de 90, o nosso Código de Defesa do Consumidor, um brilhante código, uma brilhante legislação, como várias outras nós estamos aqui no nosso país, brilhante, porque tem muita gente, porque aqui é lei, não, aqui tem muita lei brilhante. A aplicabilidade dela é uma outra história, mas a lei tem muitas leis aqui muito boas, tá? E o Código do Consumidor é uma dessas leis, que ela é excelente. O que aconteceu com o advento dele? O vício redibitório, ele praticamente se tornou obsoleto dentro do Código do Consumidor. Por isso que o que eu coloquei, tudo aquilo que eu expliquei para vocês aqui, ele não está em curso nas relações consumeristas. Uma relação de empresas, por exemplo, tá? Mas uma empresa comprando da outra na relação, não é. A relação de consumo é o consumidor final. Então, uma empresa compra numa indústria para revender determinado bem, essa relação dessa empresa com essa indústria não é sapato. Por exemplo, uma loja compra sapatos de uma indústria. Essa relação dessa loja com essa indústria não é relação de consumo, tá? É uma relação empresarial uma com a outra. E é regida pelo Código Civil. A relação de consumo vai ser dessa loja com aquele consumidor que está comprando, o seu cliente, tá? Então, uma transação, uma compra e venda de imóvel, são duas pessoas que estão comprando, isso daí não existe relação de consumo. Por que eu estou falando isso? Porque o Código de Consumidor, ele abrangia muito mais os direitos dos consumidores, tá? A defesa desses direitos, quando ele estipulou as responsabilidades pela culpa do defeito do produto ou da falha da prestação de serviço. Então ele deu uma abrangência muito maior do que a alimentação que tem no Código Civil sobre vícios redibitórios. Um dia eu faço um vídeo mencionando sobre a falha da prestação de serviço e o defeito do produto no Código do Consumidor. E vocês vão observar que a garantia que esse código deu, tá, era muito mais ampla, muito maior. E o vício redibitório, apesar de estar também no Código do Consumidor, ele não tem assim, vamos botar assim, a importância que teve em relação a essas duas responsabilidades oriundas das falhas essa responsabilidade oriunda da falha da prestação de serviço ou do defeito do produto. Então ele ficou um pouco mais ficou mais no canto, porque essas duas abrangiram muito mais, e por isso que quando a gente trata de vício redibitório, na sua essência mesmo, nós estamos direcionando mais para o Código Civil, tá? E para as relações que não são de consumo, já que as relações consumeristas já tem o seu capítulo, já tem a sua lei especial, já tem todo o seu carinho protegido, dado e também fornecida a proteção pelo nosso excelente Código de Defesa do Consumidor. Tá certo, pessoal? Então, espero que vocês tenham entendido. Edilson, espero que eu tenha conseguido tirar suas dúvidas a respeito desse
esse tema. E aquele pedido de sempre que nós estamos caminhando, nós estamos numa crescente sensacional, a passos larguíssimos, tá? Para chegarmos aos 1.000 inscritos. Então aquele pedido, se inscreva no canal, curtam, compartilhem. Como eu falei no vídeo de apresentação, se vocês gostaram, indique para os amigos. Se não gostaram, indique pelo menos para os inimigos, para a gente poder fazer uma coisa, crescer cada vez mais esse nosso canal com esses vídeos. Tá bom? Então até a próxima com mais um vídeo no canal Direito Sem Barreiras. Um forte abraço. Tchau.